Olá, meu amigo, minha amiga que está ligado no programa Construção em Foco. O programa que traz o universo da construção, da indústria, do comércio, da arquitetura, da engenharia, da construção civil. Eu sou Carlito Lira e aqui estou recebendo, nesse momento, um grande convidado, Odilo Almeida, presidente nacional do IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo Odilo Almeida. Muito obrigado, Carlito Lira, pela oportunidade de poder conversar nesse programa que traz um assunto tão interessante, né, toda semana, que é discutir soluções para as construções, soluções para as cidades. É um prazer enorme poder discutir sobre esse tema que, de certa maneira, é a nossa vida, a sua e a minha. É verdade. Olha, nós ficamos muito gratos quando você aceitou o nosso convite, Odilo. E eu queria saber um pouco, nós aqui que estamos te assistindo, um pouco da sua trajetória. Quem é Odilo Almeida? Eu sou de uma família do interior do estado, né? Minha família é de Russas, no Ceará, embora tenha nascido em Jaguaruana, cidade vizinha, filho de um pequeno comerciante, sou o sétimo de 9 irmãos e tive assim fui muito abençoado pela educação dos meus pais, o zelo que eles tinham pela educação e pelos cuidados dos meus irmãos mais velhos, né? Então, desde cedo eu me inclinei para as artes, e das artes eu acabei escolhendo a arquitetura como essa arte aplicada. É uma arquitetura, mistura de arte com tecnologia, com ciência, né? E fiz essa minha trajetória em Russas e aos 16 anos vim estudar em Fortaleza, na Escola Técnica Federal do Ceará, onde me formei como técnico em edificações. Aí imediatamente comecei a trabalhar com construção, projeto e construção. Tive a oportunidade de trabalhar com projeto e construção nas duas maiores empresas do país, as duas maiores estatais do Brasil. Trabalhei 3 anos na Petrobras e trabalhei 13 anos no Banco do Brasil. Foram 2 escolas para mim. Nesse mesmo período eu terminei a faculdade de arquitetura na UFC e em seguida fiz especialização em planejamento e gestão ambiental e depois fiz um mestrado em urbanismo na Universidade Federal do Ceará. E sempre tive, Carlito, um pé no exercício da profissão, outro pé também nas organizações da sociedade civil, que eu acho que o ser humano, ele não se completa individualmente, mas ele se completa coletivamente, porque é coletivamente que a gente constrói os nossos sonhos de uma sociedade melhor. E você, à frente do IAB, me fala o que é que o IAB tem promovido para fortalecer o papel do arquiteto nas decisões urbanísticas para melhorar as cidades. Excelente pergunta. O arquiteto, quando a gente começa a estudar a história das cidades, a primeira coisa que a gente descobre é que toda cidade teve um traçado urbano original, né? Recentemente, no mestrado que a gente fez em urbanismo, você estuda, por exemplo, a colonização espanhola e portuguesa do mundo. Cada cidade tinha uma carta régia que determinava como é que ela devia ser iniciada, né? Você escolhia um terreno alto, colocava a igreja, em frente à igreja uma praça, do outro lado uma casa de câmara e cadeia com a prisão embaixo, e ao redor disso o casario, que eram casas conjugadas em lote de 5 por 50, que iam se desenvolvendo num traçado ortogonal. Esse era o modelo, a Carta Régia de Portugal, que deu origem a todas as cidades brasileiras no período colonial, né? Então, o trabalho do arquiteto, ele começa quando a cidade está sendo traçada, planejada, e o trabalho do arquiteto continua à medida que a cidade cresce e à medida que a cidade vai recebendo novas demandas, né? Então, a cidade de Fortaleza, por exemplo, é uma cidade que, a partir da sua origem, ela já teve mais de 10 planos diretores. Esses planos justamente tentam disciplinar o crescimento e garantir a melhor qualidade de vida para as pessoas. Odilo, a gente observa que Fortaleza vem crescendo muito, né? E, aliás, quando eu visito outras capitais importantes do país, o pessoal tem elogiado bastante Fortaleza, né? Essa nossa orla marítima, essa mobilidade urbana, vários prêmios que a gente conseguiu ganhar. E eu queria saber de você
Como é que o IAB observa essa expansão, essa mobilidade e até que ponto a gente pode melhorar ainda mais essa bela capital Fortaleza? O IAB, para as pessoas que não conhecem, ele é uma instituição das mais antigas do Brasil. Ele foi fundado em 1921. Então ele atravessou toda a era Vargas, atravessou a era do regime militar e o período de redemocratização do Brasil. E ele sempre teve um papel importante na formulação do pensamento dos gestores públicos sobre a questão urbana do Brasil, né? Porque a questão urbana ela é muito importante, Carlito, porque as cidades, por exemplo, no Brasil, elas ocupam menos de 1% do território, mas respondem por quase de 85% a 90% da riqueza produzida. No mundo todo, as cidades ocupam cerca de 2% do mapa mundi e reproduzem 80% da riqueza. Então, as cidades são muito mais do que um centro de problemas, são um centro de riqueza, de produção. Então, a cidade de Fortaleza é uma cidade que ela repete um modelo que se implantou no Brasil, que diferente do modelo de outros países. Em alguns países, por exemplo, a terra urbana é pública, não é privada. É mais fácil você fazer planejamento. Fortaleza foi uma cidade que foi crescendo à medida que a sua economia foi se desenvolvendo, sempre com base na iniciativa privada. Então, ela começou a partir de um núcleo no centro, que seguia mais ou menos os modelos das cartas régias de Portugal, e depois ela foi crescendo como uma colcha de retalhos de loteamentos. Em 1900, Fortaleza tinha cerca de menos de 50 mil habitantes, e ela chegou ao ano 2000 com 2,5 milhões de habitantes. Ela se multiplicou por 50 vezes a população. Então, isso que é ao mesmo tempo um enorme potencial econômico de geração de riqueza, também é um potencial enorme de problemas. Violência, má qualidade do trânsito, habitações precárias, invasão do meio ambiente, resultado de um crescimento que não conseguiu ser devidamente planejado e cuidado, né? Hoje nós temos um repertório de soluções para essa cidade que tem muitos problemas, mas também tem soluções para que daqui a 50 anos ou mais a gente tenha uma cidade com muito melhor qualidade de vida para a sua população. E o que eu noto também, Aldílio, é o seguinte, é a qualidade da arquitetura cearense. Quando a gente visita a beira-mar de Fortaleza, essa área mais nobre principalmente, e a gente vê o desenvolvimento da construção de alto padrão, altíssimo padrão, a gente vê realmente arranha-céus aí maravilhosos, que até alguns amigos meus de fora do estado dizem que aqui é a Dubai brasileira, né? Isso demonstra também a qualidade da arquitetura cearense, né? Aliás, o Brasil, ele tem uma posição de destaque na arquitetura mundial. A gente lembra de Oscar Niemeyer, mas tem vários outros arquitetos de renome. E o Ceará aí também é um celeiro de grandes arquitetos. Concorda comigo? Concordo, com certeza. Nós temos grandes arquitetos cuja história não estava devidamente documentada, mas a partir da criação do curso de mestrado da Universidade Federal do Ceará, né, mestrado em arquitetura, urbanismo e design, onde eu tive a oportunidade de estudar também, nós estamos documentando a obra desses arquitetos que fizeram realmente construir essa cidade com essa qualidade. E voltando um pouquinho para a pergunta anterior, o Instituto de Arquitetos do Brasil, por ele ter essa longevidade, por também ele ter se organizado em todos os estados do Brasil, ele vem opinando em quase todos os conselhos de formação de políticas públicas. Por exemplo, aqui em Fortaleza e Ceará, nós temos assento no Conselho Estadual do Meio Ambiente, na Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor, que pertence à Prefeitura de Fortaleza, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, no Conselho Municipal de Habitação. Em nível nacional, nós temos assento no Conselho Nacional do Patrimônio Histórico, temos assento no Conselho Nacional das Cidades, temos assento, que eu represento o IAB nessa posição, no Comitê Interministerial de Mudanças Climáticas, né? Então, é uma instituição que ela tem, o papel dela é o papel de opinião, é uma opinião especializada de uma categoria especializada. Assim como os médicos estão vinculados, fortemente vinculados às políticas de saúde,
Eu diria que os arquitetos estão fortemente vinculados às políticas que envolvem a infraestrutura urbana de uma maneira geral, né? A construção das cidades, das casas, da infraestrutura. O IAB teve um papel preponderante da lei que criou os planos diretores, na lei nacional de loteamentos, na legislação que criou o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, os planos de mobilidade, os planos ligados à questão do lixo, né, os planos. Então, o Instituto, ele em todos os estados, em nível nacional e também em nível internacional, que é outra parte que eu vou falar para você, ele tem contribuído para transformar essas potências que são as cidades, né, não só em problemas, mas também em soluções para que a humanidade evolua e viva melhor. Nós somos a 4ª capital do Brasil, a principal do Nordeste, aquela que mais se destaca, o maior PIB do Nordeste. E a gente vê o seguinte, existe realmente uma concentração de renda muito grande no Ceará, especificamente em Fortaleza. A gente vê que nós estamos aí com a questão do plano diretor que está sendo desenvolvido e daqui a poucos dias deverá estar sendo votado na Câmara Municipal. E eu queria saber como é que o IAB Ceará está trabalhando, assessorando para o desenvolvimento de um plano diretor que seja realmente eficiente e importante para a população cearense. Esse plano, o que está sendo desenvolvido em 2025, eu penso que já deve ser o 11º plano que a cidade realiza. Projeto de urbanismo é atribuição exclusiva de arquiteto e urbanista, né? É compartilhada com outras profissões, como profissões da engenharia e outras áreas, mas normalmente quem assina os planos diretores sempre são arquitetos. E a nossa instituição, ela tem esse papel de mobilizar os arquitetos para influenciarem no debate sobre o plano diretor, pensando sempre na cidade ao longo prazo, em soluções definitivas e de longo prazo para melhoria da qualidade, da funcionalidade, do bem viver, da segurança, do bem-estar geral das pessoas. Odílio, uma outra coisa, hoje pela manhã eu estava escutando na rádio o nosso amigo honrado, o Fausto Nilo, grande compositor e um dos maiores arquitetos do Brasil. Ele fez uma publicação falando sobre a questão do plano diretor e principalmente a questão do aeroporto de Fortaleza, né? O impacto que isso vai causar para Fortaleza. A gente viu que após ser privatizado realmente o nosso aeroporto avançou bastante, mas tem um projeto de construção ali de área logística, outros equipamentos ali naquela infraestrutura. E ele até fala que o ideal seria que esse aeroporto ele fosse construído na região metropolitana, quem sabe até Caucaia, que está aqui próximo, está também entre Fortaleza e o Porto do Pecém, que é um futuro que já existe, né, que já está presente. Como é que tu vê essa observação dele e como é a tua análise sobre isso? O aeroporto, ele cria uma barreira urbana muito grande. Agora, a questão disso, a essência dessa questão é a questão econômica, né? Porque nós somos um estado pobre, não tem como dizer isso. Por exemplo, eu vi recentemente uma obra feita em Barcelona, onde ele pegou um canal, tipo esse nosso canal da Avenida Guanambi, o canal do Jardim América, um rio canalizado. Ele eliminou a canalização, construiu um parque linear urbano nas duas margens do rio e construiu uma rodovia por debaixo do rio. Ora, é maravilhoso, recuperou a natureza da cidade, agora ao custo de 4 bilhões de euros em 4 anos. Recursos que normalmente nós não temos, né? Seriam 24 bilhões de reais. Nós temos um metrô aqui que se arrasta há mais de 3 décadas, que para gastar 3 bilhões é um investimento sem fim. Então, como nós temos poucos recursos, você encontra dificuldades em remover essas estruturas inadequadas ao meio urbano para fora da cidade. Mas, em tese, está correto. Talvez seja um projeto que seja colocado na mesa para o debate e tenha uma solução no sentido de liberar essas grandes barreiras urbanas para o uso mais nobre, para as atividades ligadas principalmente à habitação. Até porque um aeroporto no coração de uma cidade é um perigo também para toda a população ao seu redor.
Perfeito, Odílio. Parabéns aí pela condução das suas respostas, porque você traz muito conteúdo para o nosso espectador que está junto conosco, você, meu amigo e minha amiga. Vamos dar um timezinho aqui, vamos fazer o nosso comercial e a gente retorna daqui a pouco para falar do 22º CBA, Congresso Brasileiro de Arquitetos, a Expo Construir e como utilizar a arquitetura numa construção para a população de baixa renda. Estamos retornando ao programa Construção em Foco, aproveitando aqui o conhecimento do nosso amigo Odílio Almeida, que está trazendo informações importantíssimas da arquitetura. E nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo já executado há bastante tempo e tem sido um grande sucesso em vários estados e aqui no Ceará especificamente, para movimentar essa economia, essa camada da população de baixa renda. É tanto que construtoras que construíam só alto padrão, hoje já tem unidades para trabalhar em cima do baixo padrão, produzir em escala e levar uma construção, um bom imóvel para aquelas famílias que precisam. Além do Minha Casa Minha Vida, tem um outro braço agora que é o Reforma Casa Brasil. Como é que a arquitetura, os arquitetos poderão contribuir e trazer investimento de qualidade, uma construção de qualidade a um custo popular. Se você for construir hoje, procure um arquiteto ou um engenheiro, né? Porque uma casa planejada, ela chega a valer 1/3 do custo de uma casa que não é planejada e vai sendo construída aos poucos. E quando você vê assim uma construção ruim compara com uma construção boa, você vai observar ali a mesma quantidade de material de construção que tem numa construção ruim tem na construção boa, né? A gente costuma dizer que a casa feia custou o mesmo, até mais do que a casa bonita. A casa desconfortável custou o mesmo, até mais do que a casa confortável, né? E a casa insegura, né, muitas vezes custou o mesmo ou mais do que uma casa segura, uma casa estável. Então, para você construir bom, bonito e barato, né, é fundamental a assessoria de um profissional nessa área que não cobra caro, cobra em torno de 3 a 5% do valor da obra, com economia que muitas vezes de cara é de 15 a 20% no custo quando você vai investir na autoconstrução. Porque além do desenho do imóvel, o desenho adequado do imóvel, você vai ter também as especificações, o acompanhamento técnico, você vai evitar o excesso de gastos em coisas que são necessárias para que sobre recursos para aquelas coisas que são mais necessárias. Sem contar, Carlito, que imagine uma casa onde você tem um ambiente adequado para as suas crianças estudarem. O desempenho escolar das suas crianças aumenta, a saúde da família melhora. Então, esse programa que vai levar recursos para a população fazer as suas melhorias habitacionais, ele tem que estar agregado ao trabalho dos arquitetos e dos engenheiros para que a gente tenha, não seja um dinheiro perdido, seja um dinheiro que realmente deixe um legado em qualidade de vida, em qualidade em saúde e em bem-estar desses grandes contingentes de população. Sem falar do aspecto econômico, que quando eu pulverizo o recurso, eu vou gerar mão de obra para o pedreiro, para o carpinteiro, para o servente no local, né? Não vou concentrar tanto quando eu tenho grandes empreendimentos, é lógico que é um segmento importante também, mas você tende a concentrar renda também nas grandes construtoras, né? Esse programa, ele pulveriza a economia e ele também amplia o repertório de soluções. Agora, tem que ter arquitetura e tem que ter engenharia para que isso resulte numa solução definitiva e de longo prazo para as populações. Odílio, interessante te passar que eu sou vice-presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção e nós temos hoje no Brasil 150 mil lojas de material de construção. Importante. Também eu presido aqui no Ceará a ACOMAC, a Associação dos Comerciantes de Material de Construção, que nós aqui temos montado e instalado mais de 4 mil lojas de material de construção. E conversando contigo há pouco nos bastidores, você falava que só no Ceará nós temos aproximadamente 8 mil arquitetos e no Brasil 240 mil arquitetos.
Olha a oportunidade que nós temos do comércio de material de construção em fazer parceria com os arquitetos de todo o Brasil. Porque esses recursos que virão através do programa Reforma Casa Moradia, ele atende diretamente o comércio de material de construção. Porque o autoconstrutor, ele vai comprar o material nas lojas de material de construção em todos os municípios do Brasil. E aí é uma oportunidade da gente também otimizar esse recurso, ajudar o nosso cliente a utilizar bem esse recurso, sendo bem assessorado pelos arquitetos. Quando você diz 8 mil arquitetos só no Ceará, é praticamente 2 arquitetos por cada loja, né? E 240 mil arquitetos no Brasil, é praticamente que 2 por cada loja, já que são 150 mil lojas. Então, está aí uma grande oportunidade para a gente levar materiais de qualidade para o autoconstrutor e, ao mesmo tempo, também essa oportunidade técnica, porque faz com que haja um barateamento da construção, mas principalmente a qualidade dessa construção. Então, eu espero que a gente aí estenda mais essa nossa parceria para que a gente leve esse benefício em conjunto, comércio e arquitetos, para o autoconstrutor de todo o Brasil. Já vou propor um convênio de parceria em nível estadual e em nível nacional, para que a gente possa estreitar essas possibilidades de relacionamento, que eu acho que aí todo mundo ganha. Ganha o construtor, exato, ganha o usuário, né? ganha o arquiteto, né? E ganha a sociedade, que vai ter um legado de obras construídas com muito mais qualidade. O Odílio Almeida está trazendo agora em 2026, numa parceria com a Expo Construir, que é a maior feira da construção do Norte e Nordeste, ele está trazendo o 22º CBA, Congresso Brasileiro de Arquitetos, que vai trazer arquitetos de todo o Brasil, da América Latina, e a gente vai transformar a 8ª edição da Expo Construir numa edição histórica, onde indústria com produtos de qualidade, a arquitetura junto conosco aqui, trazendo benefício para toda a população de material de construção e da construção civil do Norte e Nordeste do Brasil. Então eu queria, Odílio, que você, por favor, falasse um pouquinho de como vai ser esse congresso e o que ele vai trazer de bom para os nordestinos e a região Norte e Nordeste. Ter essa oportunidade de juntar o 22º congresso, que o IAB já realiza desde a década de 40, que é o maior evento da arquitetura do Brasil, com a Expo Construir, que é o maior evento da construção do Norte e Nordeste, né? Com certeza nós vamos ter 15 mil pessoas que frequentam a Expo, mais 5 que frequentam o Congresso. Então vamos ter aí um público de 20 mil pessoas para essa cidade que hoje é a capital do Norte e Nordeste, Fortaleza, que tem hoje essa vocação de ser capital do Norte e Nordeste. Nós pretendemos no Congresso trazer experiências internacionais positivas. No mês passado nós estávamos lá abrindo a Bienal Internacional de Arquitetura com um público estimado de 40 mil pessoas, 40 mil visitantes, ela leva um mês, e recebemos uma delegação da China, 32 arquitetos. Nós convidamos esses arquitetos chineses que vieram para expor sua obra na Bienal Internacional de Arquitetura, e também deverão estar expondo essas coisas fantásticas que a China tem construído no seu país, expor aqui no Congresso Brasileiro de Arquitetos, que vai ser um momento que nós não vamos falar só de alta tecnologia, mas vamos falar de soluções para as pessoas, soluções em habitação de interesse social, a parceria com os materiais que a gente vai fazer com a Expo Construir, e também vamos falar um pouco também de planejamento das cidades, como é que as cidades devem se preparar para essas mudanças climáticas que têm trazido tantas tragédias. Não adianta mais construir errado para via a chuva e as enchentes derrubarem, né? Não adianta mais construir errado para que você depois tenha que derrubar para construir certo. Nós temos que pensar hoje no mundo em soluções que se chama, usa a expressão da modernidade, resilientes, que sejam adaptáveis a essas mudanças climáticas que estão cada dia mais intensas. Que beleza! Então você que está nos assistindo aí da indústria expositora, coloca aí essa data no seu calendário, de 11 a 14 de agosto de 2026, no Moderno Centro de Eventos do Ceará, estaremos realizando a 8ª edição da Expo Construir, em sintonia, em paralelo com o 22º CBA, Congresso Brasileiro de Arquitetos. Traga a sua indústria para expor, e você, arquiteto de todo o Brasil e da América Latina, se inscreva e venha curtir
além do Congresso, além da feira, uma das capitais mais lindas do Brasil, que é Fortaleza. E dessa forma, Odile, a gente ajuda também a movimentar a economia do nosso estado, sim, o turismo de negócio e a economia do Nordeste e do Brasil. Então o programa está sensacional, mas infelizmente chegamos ao fim e eu queria lhe agradecer aí pela sua contribuição e dizer para você que a casa está aberta aqui para receber os arquitetos toda vez que a gente precisar, para tirar alguma dúvida e sugestões que são benéficas para a população cearense, nordestina e brasileira. Suas considerações finais, por favor. Fico muito feliz e agradecido em nome da nossa categoria, dessa profissão que a gente abraçou com tanto amor, né? E eu gostaria de agradecer a você, meu amigo, minha amiga, porque aqui nós estamos, eu, Carlito Lira, estou substituindo o Átila Lira, o apresentador oficial do programa, que está numa missão à China, preparando material para trazer para o programa Construção em Foco da próxima edição e trazer bastante conteúdo para você que nos assiste e que nos prestigia. Um forte abraço a todos e até a próxima edição do programa Construção em Foco com pressão total.